Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a determinação do risco para a lesão por pressão relacionada ao posicionamento cirúrgico. Quando a gente pensa em como eu não vou desenvolver lesão, a gente pensa em executar algumas ações de prevenção. E dentro dessas ações de prevenção sempre surge a questão, como é que eu vou começar? O que eu tenho que fazer? Então, como começar a prevenção? Inicialmente, você deve avaliar todos os pacientes cirúrgicos quanto ao risco de lesão por pressão e, para isso, usar uma ferramenta de avaliação de risco de lesão e realizar avaliações constantes da pele, Então, cada fase do perioperatório, você ir refazendo essas avaliações. Quando a gente fala de uma avaliação de risco sistemática, a gente vai determinar aqui se o paciente é baixo, médio ou alto risco para lesão. Lembrando que todo paciente cirúrgico, ele tem risco para lesão, o que muda é só a classificação do risco. E aí hoje nós temos duas escalas que são validadas para fazer essa avaliação do paciente em perioperatório, que é a ELPO e a Murrow. Então, pensando nos pacientes cirúrgicos, primeiro a gente inicia, essas estratégias de prevenção, então planejar quais são as estratégias que vamos elaborar. Se recomenda aumentar a conscientização da equipe sobre a identificação precoce desses pacientes em risco, A equipe precisa estar empoderada e entender a consequência, do que é essa ação de determinar o risco e de trabalhar para a prevenção. Usar um protocolo que seja validado, então um protocolo que foi construído, baseado na prática de evidências, que ele traga embasamento científico, que ele seja bem estabelecido de forma com as melhores evidências e usar aí uma abordagem multifacetada, A prevenção nunca vai ser uma única estratégia, então você tem que fazer umas combinações de recursos disponíveis e uma combinações de ações para você promover a prevenção. Lembrando que a prevenção ela não para quando o procedimento termina. Então, ao final da cirurgia, não terminei, de realizar a prevenção. Os cuidados, eles se mantêm no pós-operatório imediato. Então, as ações preventivas, elas também permeiam não só a fase do intra, como a fase do pré e a fase do pós-operatório. Utilizar uma identificação de risco específica para o paciente perioperatório, ela vem numa descrição, ela vem de acordo aí com uma recomendação da NUAP, A NUAP, ela recomenda se fazer uma avaliação estruturada com a maior brevidade possível, então, geralmente, em até 8 horas da admissão do paciente no hospital. E com esses pacientes que têm uma alteração, uma possível alteração no seu quadro clínico, que ela seja refeita, quantas vezes forem necessárias a cada alteração e ter uma reavaliação, em cada momento em que o paciente tem uma divergência ou que muda a sua condição de saúde. Quando a gente fala em lesão por pressão e relacionada, ao posicionamento, os estudos têm falado aí numa incidência que está variando entre 7% a 17%. Mas é só usar então a escala, Só a escala vai comprometer a minha assistência? Na verdade, não é bem assim. Esse estudo fala um pouco sobre o julgamento clínico e a relação com as escalas. Então, aquele modelo de trabalho onde eu tenho só o meu julgamento clínico, aquela decisão empírica, eu acho que esse aqui é mais idoso, a cirurgia demora mais, esse vai fazer lesão, eu vou proteger. Ele não tem muita validade, ele não foi muito assertivo. Quando a gente usa só a escala e eu não olho para o paciente, eu preencho esse instrumento e ok, ela está determinada, ela também não é tão significativa. Porém, quando eu junto um instrumento com a minha avaliação clínica, eu conhecendo o meu paciente, eu olhando para o meu paciente, ele atinge uma capacidade preditiva mais adequada quando usados em conjunto do que quando usado só a escala, A escala por si só o instrumento. Então, hoje, as sociedades, que estão relacionadas ao cuidado do paciente cirúrgico, seja ela americana, brasileira ou europeia,
elas vêm trazendo, né, um bundle de cuidados. O que é o bundle? São algumas medidas que a gente trabalha para prevenir, né, as lesões. Então, essas diretrizes, elas recomendam uma avaliação de pele, uma avaliação de risco sistematizada e um planejamento e uma implementação de medidas preventivas. Então, não é só determinar o risco, mas é elaborar e implementar medidas para aquele risco. A gente vai começar aí com uma apresentação da ELPO. A ELPO é uma escala brasileira que nasceu em 2016, que foi construída baseada em uma revisão integrativa, foi validada e implementada em algumas instituições. Ela engloba 7 itens: tipo de posição, tempo de cirurgia, anestesia, superfície de suporte, posição dos membros, comorbidades e a idade do paciente. E cada um destes é organizado em subitens que indicam da menor à maior situação de risco. O score em geral é 20, né? E esse é o ponto de corte. E aí a escala então vai se basear em menor do que 19 é um menor risco, mais do que 20 vai ser um maior risco. E segundo a publicação, a recomendação é que ela seja aplicada ao se posicionar o paciente em mesa operatória, e aí então se delimita o score. Então esse é o formatinho, né, da escala, que vai do nível 1 ao nível 5, e os itens que avaliam os fatores de risco. E a soma dessa pontuação é que determina o risco do paciente. A outra escala voltada para o paciente perioperatório é a Muro, que vem entrando no mercado agora. Ela é uma ferramenta para determinar o risco de uma forma mais ampla, com 3 avaliações, uma em cada período, pré, entre e pós. Ela é cumulativa e preditiva. O grande ganho dessa escala é que é possível conhecer o risco antes do procedimento cirúrgico. Então, com a realização da escala pré-operatória, eu consigo saber qual é o risco do meu paciente antes da entrada dele, da admissão dele no centro cirúrgico, e consigo estabelecer as medidas preventivas que serão necessárias para este paciente. Ela também é uma ferramenta que permite a documentação e a comunicação do risco entre a enfermagem de cada fase do perioperatório, né, e trabalha essa comunicação nas transferências aí dessas unidades. A pontuação dela vai de 1 a 3 para cada ícone, e cada fase vai resultar numa pontuação de baixo, moderado ou alto risco. Ela tem uma validade preditiva, né, uma predição do risco de lesão de 0,87, o que é muito bom. A sensibilidade de 85%, então o quanto ela é capaz de mensurar o que ela se propõe, e uma especificidade de 78%, né, o que garante que ela realmente executa, né, aquilo que ela se propõe. No pré-operatório, ela avalia fatores de risco que são intrínsecos ao paciente: mobilidade, duração de jejum, IMC, perda de peso recente, a idade e algumas comorbidades. Nas comorbidades, a gente tem tabagista, a pré-hipertensão ou níveis mais altos de PA, doença vascular, renal, cardiovascular, vascular periférica, asma, doença respiratória e pulmonar. E dentre essas doenças, né, e o diabetes, dentre essas doenças, seja qual for o tipo de patologia. Então, seja uma neoplasia desses sistemas, seja uma insuficiência, seja uma disfunção destes sistemas, eles são considerados. É também considerado o histórico de lesão por pressão. Então, se esse paciente teve ou tem agora, né, uma lesão por pressão. No intraoperatório, é uma nova fase da escala, então o pré-operatório foi realizado, a gente já tem um valor aí, já tem uma determinação de risco, que é vista no intraoperatório, e agora, após a cirurgia, a gente vai fazer uma nova avaliação de risco, né, porque esse paciente agora foi exposto a fatores extrínsecos, né, então a gente vai avaliar aqui em conjunto com o ASA dele, que é um fator intrínseco, mas que tipo de anestesia ele foi submetido, a temperatura corporal que ele foi submetido, a hipotensão que ele fez durante a cirurgia, a umidade, superfícies, movimentação,
e que posição cirúrgica que ele ficou. Depois, a terceira fase da escala compreende o pós-operatório, onde a gente vai avaliar a duração do tempo de perioperatório, então desde a sua admissão como pré-operatório até a saída da recuperação anestésica, e o valor de perda sanguínea. A Muro, ela é recomendada pela Associação Americana desde 2014, está traduzida já em 4 idiomas, e nesse processo de tradução, né, para o português aqui no Brasil, ela teve uma validação com 75 pacientes que obtiveram uma mediana de 7 pontos aí na fase pré, considerando um risco moderado, 20 pontos na fase intra, também um risco moderado, e 24 na pós. Destes pacientes, 26 evoluíram de um risco baixo, que ele tinha no pré, para um risco moderado no intra. Então, isso mostra o quanto o paciente pode progredir no risco decorrente à sua mudança à exposição dos fatores, né? Então, estes fatores extrínsecos ao qual ele foi exposto mudou a sua condição de risco, né? 4 pacientes do risco moderado passaram para um risco alto no intraoperatório, e um paciente de risco moderado no intraoperatório passou para o risco alto no pós-operatório. A escala, então, ela é apresentada dessa forma, com fatores de risco e a pontuação de 1 a 3. Então, no pré-operatório, a avaliação de mobilidade, se ela vai de completamente imobilizado a não limitada. A condição nutricional, então, qual é o tempo de jejum? Menos de 12 horas até mais de 24 horas. O IMC, menos do que 30 e superior a 35. Perda de peso nos últimos 6 meses, então se considera que um paciente que perdeu de 7,4% do seu peso corporal até mais de 10% do seu peso corporal. A idade desse paciente, então de 39 anos ou menos até 60 anos a mais. E aí, cada comorbidade, ela vai pontuar 1 ponto. Então, a gente tem 6 possibilidades. E aí, cada uma dessas que o paciente apresentar, ele soma 1 ponto. Então, é tabagista, é 1 ponto. É hipertensa, é mais 1 ponto. Tem uma doença vascular, é mais 1 ponto. E aí, ao final, se soma toda a pontuação dessa escala, que vai determinar aqui de 5 a 6 um risco baixo, de 7 a 14 um risco moderado, 15 ou mais é risco alto. E aí eu comunico, né, o centro cirúrgico desse risco que foi avaliado, para que ela possa preparar a sala de cirurgia e as medidas de prevenção para receber esse paciente. Durante a cirurgia, a execução da fase intraoperatória, ela é feita ao término do procedimento cirúrgico e ela é feita assim que a gente transfere o paciente da maca, né, ali da mesa cirúrgica para a maca ou para a cama. Então, esse momento de transferência para o leito é um momento em que a gente consegue avaliar a pele e que a gente executa a fase intraoperatória da escala. Então, aqui eu vou avaliar o ASA, e aí vai ser ASA 1 e ASA 2, somando 1 ponto. O ASA 3... ele vai somar 2 pontos, e acima do ASA 3, que seriam 4, 5 e 6, ele vai somar 3 pontos. A anestesia a gente vai avaliar pelo tipo, então foi sedação local, regional e geral. Tendo combinações, vai ser sempre a maior, né? Então, regional com sedação, considera regional. A temperatura corporal vai ser baseada na temperatura basal. Então, eu tenho um paciente com uma basal de 36 e no intraoperatório ele apresentou uma temperatura de 34. Ah, mas eu não meço a temperatura durante a cirurgia toda, que em alguns casos a gente não faz uma medida de temperatura contínua. Então, você pode medir a temperatura neste momento da avaliação e calcular com a basal a perda, né, a hipotermia desse paciente. Ou se ele foi hiperaquecido, muito provavelmente ele vai ter uma hipertermia. Mas essa diferença da temperatura corporal, que vai ficar mantida, flutuar em até 2 graus e flutuar mais de 2 graus, é o que você vai considerar aqui nos scores. A hipotensão, ela também é avaliada pensando na pressão arterial sistólica basal,
Então, você vai olhar para a basal do paciente e vai olhar para a pressão do intraoperatório na flutuação da pressão, ao meu menor valor de pressão sistólica ou, de repente, o meu maior valor de sistólica, se esse paciente estava aí fazendo um procedimento com sedação, ficou um pouco ansioso e a pressão acabou subindo, né? Mas a tendência da maioria dos pacientes é fazer hipotensão. Então, eu vou avaliar aqui fazendo uma continha. Então, para a temperatura, eu só medi a diferença, mas para a pressão, eu vou pegar a basal do meu paciente, vou subtrair da menor pressão sistólica durante o intraoperatório e dividir pela pressão basal. Então, eu tinha de base 13/8, eu agora fiz um 80/40, então eu vou pegar esse 130, diminuir o 80, que vai ficar 50, e vou dividir por esse 130, né? E isso vai me dar a porcentagem que eu tive de alteração de pressão arterial. Então, se ela foi menor do que 10% de alteração, mais do que 50% de alteração. Eu vou avaliar a umidade, então meu paciente, neste momento de término de procedimento, ele continua seco, ele estava com alguma umidade, ou ele estava super encharcado, ou tinha muito líquido, estava muito suado, né? Esses pacientes que transpiram aí pelo calor. A superfície ou movimento, aqui são 3 características de avaliação, a gente sempre vai se basear na pior, então eu não usei nenhum posicionador, mas eu usei manta térmica sobre o corpo e o paciente não teve movimentação durante o procedimento cirúrgico, ficou numa posição meio fixa. Eu usei posicionador, eu usei manta térmica abaixo do corpo e não tive alteração de posição. Ou eu fiz força de cisalhamento, eu tive uma pressão adicional ou a minha posição ela foi variável. Então, em condições onde a minha posição cirúrgica, como a cadeira de praia, a mesa de tração, elas têm essa questão de cisalhamento ou de pressão adicional, que faz a força da tração, ele já entra no 3 independente do uso do aquecimento, né? Ou meu paciente é aquele de lipoaspiração que faz dorso, vira no intraoperatório, vira de novo, ele também tem posição variável, já considera maior pontuação. Não sendo nenhuma dessas categorias, eu vou analisar aqui se eu usei posicionador ou se e aí eu não usei posicionador, qual a manta térmica que eu trabalhei, tá? E aí eu vou pontuar para 1 ou 2. E as posições cirúrgicas são 4, que são as gerais, letotomia lateral, supina e ventral. E todas as outras posições, elas derivam dessa. Então, cadeira de praia é um supino, né? Uma derivação da posição supina. Um canivete é uma derivação da posição ventral. Tá? Então, aí eu vou me ater às principais, mas essas que são variações, a gente vai sempre remeter à variação. E aí eu vou somar essa pontuação, porém, a gente, né, entendeu que a escala é cumulativa. Se ela é cumulativa, eu vou pegar a minha pontuação do pré e vou somar aqui na minha pontuação, para mim ter a pontuação total do intraoperatório. Então, aqui eu vou ter menos de 13 baixo risco, de 14 a 24 risco moderado e acima de 25 um risco alto. E esse risco agora ele foi realizado e ele vai servir para continuação da assistência lá no pós-operatório. Então, se o paciente progride para um risco moderado ou risco alto, a recuperação anestésica é que agora vai intervir com medidas para, né, a minimização ou a prevenção dessa lesão. Lembrando, nessa categoria de posicionadores, que é feito no intraoperatório, né? Só para lembrar, posicionadores são os acessórios da mesa, né, operatória, então são aqueles apoios, né, os posicionadores que a gente trabalha para pôr o paciente na posição, os acessórios de mesa, e as superfícies de suporte são aqueles dispositivos onde a gente usa para prevenir a lesão. Então, naquela relação de superfície e movimento, onde, eu usei posicionador, eu usei o coxim. Não, o coxim, ele é uma superfície de suporte, né? Você usou um apoiador de quadril, você usou um arco, você usou um Mansfield, você usou, então são esses outros que são considerados essas superfícies
que fazem, né, o posicionamento. No pós-operatório, então, o meu paciente ele é avaliado no momento da alta da recuperação anestésica. E aí a avaliação é a duração do tempo de perioperatório, então eu vou olhar desde o momento em que ele foi admitido lá na unidade, então em relação a horas, se é de 2 até mais do que 4 horas, e perda sanguínea estimada, né, se o paciente teve sangramento no intraoperatório, somado ao sangramento da recuperação anestésica. Então, se aquele paciente tem drenos que estão saindo fluidos e mais o que ele perdeu na sala, aqui a gente soma de 200 até 400 ml e aí eu determino o meu risco. Como ela é cumulativa, o meu risco aqui do pós, ele é adicionado ao risco total do intraoperatório, me dando o risco total do pós-operatório. 15, risco baixo, de 16 a 28, um risco moderado, e de 29 a mais, um risco alto. E aí, este risco que eu estou determinando agora, na alta da recuperação, eu vou informar a unidade de internação, a unidade de destino, para a enfermeira dessa área, que eu estou transferindo um paciente com este risco. E ela vai dar continuidade no cuidado conforme é a orientação da unidade dela. Então, a escala Muro, ela vem como uma ferramenta de comunicação e pontuação de risco, né, para o desenvolvimento da lesão por pressão. Ela identifica os fatores de risco para o desenvolvimento da lesão, fatores intrínsecos e extrínsecos. Ela é específica para os pacientes em perioperatório. Ela atende, né, a recomendação de padronização da avaliação de risco e ela aumenta essa frequência de avaliação porque ela faz nas 3 fases que permeiam o perioperatório, né? A avaliação é feita nas 3 fases. É uma ferramenta também de documentação que vai ficar de registro, né, no prontuário do paciente, como ele foi evoluindo possivelmente de risco. Então, lembrando que instalar essas medidas, né, atender o bando, avaliação de pele, a avaliação de risco, né, implementação e, claro, o seu julgamento clínico, são ações que promovem a melhoria da qualidade e, consequentemente, a melhoria do desempenho. Né? Então, um plano de gestão de qualidade de uma instituição, ele deve incluir um programa de prevenção de lesão por pressão perioperatória para reduzir a ocorrência das lesões que são adquiridas, né, durante o procedimento cirúrgico. Então, o que a gente falou um pouco hoje foi sobre as prevenções, a recomendação do bundle, das sociedades, e conhecemos aí, né, as 2 escalas que fazem essa avaliação de risco específica ao paciente do perioperatório. Obrigada pela atenção de vocês e temos aí mais alguns cursos que podem, né, mais algumas aulas que podem nos ajudar a desenvolver mais o seu aprendizado.